é importante ainda mencionar com relação à desconsideração da personalidade jurídica, justamente esse motivo, né, que caracteriza a teoria maior da desconsideração, que é justamente o abuso da personalidade jurídica, né, do uso da personalidade jurídica. E aí o legislador ele estabeleceu duas hipóteses. Ou a empresa, a sociedade empresária, pessoa jurídica, direito privado, ela esteja atuando em desvio de finalidade, ou ela esteja atuando com confusão patrimonial. Então, ao lado da insuficiência patrimonial, eu devo constatar também com provas, né, para ensejar a desconsideração ou que está havendo um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial. Eu queria explicar para os senhores que esse artigo 50, e especificamente com relação aos motivos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, houve uma modificação legislativa extremamente recente, que aconteceu no ano passado, 2019, relativo justamente à Lei da Liberdade Econômica. Essa proposta legislativa, que iniciou-se através de uma medida provisória aí, que foi exarada pelo presidente Jair Bolsonaro, ela foi convalidada depois nessa Lei da Liberdade Econômica. E essa Lei de Liberdade Econômica, ela buscava justamente resguardar os negócios jurídicos, as atividades que são praticadas aí por empresas, pelo setor econômico, para dar maior segurança jurídica a essas atividades. Então, dentro dessa perspectiva, com a edição aí da Lei de Liberdade Econômica, o legislador, então, ele reformou, alterou o artigo 50 para incluir parágrafos ao caput, né? Porque antes dessa modificação apenas existia o caput do artigo 50, e aí o legislador ele trouxe aí um parágrafo explicando o que é desvio de finalidade e outro parágrafo explicando o que é confusão patrimonial. Então eu peço que vocês façam depois uma leitura bem atenta desses dispositivos para vocês também compreenderem qual foi a intenção do legislador em estabelecer esses critérios do que é o desvio de finalidade e do que pode ser considerado confusão patrimonial. Apenas a título exemplificativo, é importante mencionar que desvio de finalidade, que a própria lei trouxe como conceito, ocorre o desvio toda vez que a pessoa jurídica, né, os seus representantes, eles quiserem aí lesar credores ou ainda praticar atos ilícitos, né, de qualquer espécie. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar em um posto de gasolina. O posto de gasolina, quando ele propõe-se a vender combustível, a venda, a comercialização de combustível, ela é lícita ou ilícita? É lícita. Então, dentro do ordenamento jurídico, admite-se a comercialização de combustível por meio dos postos, né, de combustíveis. Porém, pergunto para vocês, e se essa sociedade empresária, essa pessoa jurídica e de direito privado, né, os representantes desse posto de gasolina, queiram vender combustível adulterado? É possível? É lícito? Não. Então aqui, toda vez que eu estou diante de um ato ilícito, como é, por exemplo, a venda do combustível adulterado, que é claramente um ato ilícito, eu estou diante de um desvio de finalidade. Da mesma forma, acontece quando há a confusão patrimonial. É outro motivo que vai ensejar a desconsideração. Dentro da confusão patrimonial é quando, muitas das vezes, você não sabe mais o que é patrimônio da empresa e o que é patrimônio da pessoa física, do sócio. Dependendo da quantidade de retirada que esse sócio faz do caixa dessa pessoa jurídica de direito privado, pode comprometer a saúde financeira dessa empresa e você não consegue mais saber o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro caixa da pessoa física. Ou, por exemplo, a pessoa física utiliza dos bens da empresa como se fosse seu próprio, né? Usa carros, imóveis. Essa confusão patrimonial de você não saber diferenciar
se aquele patrimônio, se aquele veículo, se aquele imóvel, ele é da pessoa jurídica ou se ele é da pessoa física, também é uma das razões para justificar a tomada, então, da medida de desconsideração da personalidade jurídica. Outro ponto que precisa ser debatido com relação à desconsideração da personalidade jurídica diz respeito à forma como ela pode acontecer. E dentro do que foi previsto doutrinariamente, a desconsideração ela pode ser de duas formas, da forma tradicional e da forma inversa. A desconsideração da personalidade jurídica tradicional é aquela em que a dívida, as obrigações é da pessoa jurídica, mas a decisão do julgador, ela aí vai atingir o patrimônio dos sócios para justamente esse sócio arcar com as dívidas que foram contraídas pela sociedade empresária, pela pessoa jurídica de direito privado em geral. Então, tudo que a gente está vendo até agora diz respeito a essa visão tradicional. Toda essa primeira parte introdutória aí fala justamente dessa questão tradicional. A inversa, eu quero que vocês anotem com bastante atenção, ela é o contrário da tradicional. Aqui na inversa, a dívida é do sócio ou do administrador, mas por uma decisão judicial aí que o juiz ele deliberou, ele entendeu que era necessário chamar a pessoa jurídica da qual, né, aquele sócio administrador faz parte, para arcar com as dívidas, com a responsabilidade aí das obrigações desse sócio. Perceberam a diferença? Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Dentro aqui dessa situação inversa, vamos pensar aí a hipótese de um devedor de alimentos. Esse devedor de alimentos, ele é sócio de uma pessoa jurídica e tudo que ele tem de patrimônio, ele deixa no nome da PJ. Então, ele não tem carro, o carro é da pessoa jurídica. Ele não tem casa, a casa é da pessoa jurídica. Ele não tem nenhum outro tipo de imóvel, aluguel, nada. Tudo é da pessoa jurídica. Então, para fins de tentar se desvincular da obrigação de pagar alimentos a seu filho, ele justifica, eu não tenho patrimônio nenhum, eu não tenho condições de pagar pensão alimentícia para o meu filho. Porém, o patrimônio dele está todo blindado na pessoa jurídica. Então, o juiz, nessas situações, ele pode, então, dentro de um procedimento aí judicial que esteja discutindo uma dívida alimentícia, determinar a desconsideração da personalidade jurídica inversa, fazendo com que atinja o patrimônio da pessoa jurídica para pagar as obrigações alimentícias deste sócio. Conseguiram perceber a diferença? Aqui, nessa figura da desconsideração inversa, ela ocorre muito em direito de família, justamente porque muitos sócios e administradores, eles acabam fazendo essa blindagem patrimonial e se utilizando da pessoa jurídica para resguardar suas próprias obrigações particulares. Por fim, pessoal, ainda preciso falar a respeito da desconsideração da personalidade jurídica dentro do Código de Defesa do Consumidor, no CDC. Porque dentro do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho uma norma muito mais protetiva. E então, nessa situação, há alguns pontos que a diferencia da regra que está prevista no Código Civil. É só mesmo a título de curiosidade que eu trouxe essa questão da desconsideração no CDC. Porque dependendo da situação, se configurar uma relação de consumo, né,
porventura eu tenha adquirido um produto de uma empresa e verifiquei que esse produto ele está com algum defeito, né, oculto, e eu ingresse depois com uma ação pleiteando, né, a reparação e eventualmente algum dano que esse produto tenha me causado e o próprio valor que eu gastei comprando esse produto, eu posso acionar aí essa empresa, né, que me vendeu, que me comercializou o produto defeituoso. E aí, toda vez que eu estou diante dessas relações de consumo, eu não aplico o Código Civil, eu aplico a norma protetiva do CDC. Mas isso vocês vão ver também numa matéria específica de direito do consumidor. Mas apenas para a gente poder verificar as diferenças entre o que o legislador no Código Civil previu e o que está presente aqui dentro do CDC. Dentro do CDC, que trata dessas relações de consumo, está previsto no artigo 28, no seu caput, a adoção aqui da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. No artigo 28, então, eu tenho somatório de 2 requisitos. Eu tenho o somatório da insuficiência do patrimônio daquela pessoa jurídica, associado com um motivo. E, diferentemente do Código Civil, aqui no CDC, o legislador previu várias hipóteses. Ou seja, eu não estou diante apenas de caso de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Eu estou diante, por exemplo, de excesso de poder, infração da lei, violação dos estatutos ou do contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica por má administração. Eu tenho mais hipóteses que me permitem, então, a possibilidade de aqui possibilitar a desconsideração daquela pessoa jurídica. Eu quero só chamar a atenção dos senhores que, não obstante tenha esse dispositivo do CDC, há uma tendência, principalmente de construção jurisprudencial, de decisões do Superior Tribunal de Justiça, também possibilitando essa ampliação de rol de hipóteses para atacar aí o Código Civil. Então, se eu estiver diante aí de outras relações que não seja de consumo, tá uma tendência da jurisprudência em acatar essas outras hipóteses aqui, tal como a do CDC, e aplicá-las também nas relações que não sejam de consumo, ou seja, as relações que são reguladas pelo Código Civil. Então, aqui, o STJ está aproveitando dessas hipóteses e aplicando essas hipóteses nas relações que são reguladas pelo Código Civil. Só para vocês entenderem como o STJ ele acaba, às vezes, ampliando um pouco a interpretação dos artigos referentes à desconsideração da personalidade jurídica. Embora o que deveríamos fazer, na verdade, deveria ser uma interpretação mais restritiva, porque se é uma medida excepcional, eu não posso facilitar que ela seja concedida a qualquer hora e a qualquer momento. Mas eu falo para vocês desse ponto porque aqui no CDC temos um outro dispositivo dentro do próprio artigo 28 que adota a teoria menor da desconsideração, que é o parágrafo 5º. O parágrafo 5º, ele fala apenas que será desconsiderada, independente do motivo, se houvesse insuficiência de patrimônio. Dentro dessa adoção da teoria menor, então, basta que a pessoa jurídica ela não tenha, então, patrimônio, não tenha dinheiro suficiente para poder arcar com todas as suas obrigações. Então, com uma simples canetada aqui, o juiz já poderia deferir a medida aqui da desconsideração no Código de Defesa do Consumidor. E outra curiosidade, dentro do Código de Defesa do Consumidor, como estamos tratando de relações em que uma das partes é mais frágil que a outra, ou seja, o consumidor ele tem um papel mais frágil frente aí às grandes empresas, né, às pessoas jurídicas, aqui o juiz ele pode assumir um caráter protecionista e agir de ofício. E se ele verificar no plano concreto
né, ou as hipóteses do caput, ou verificar apenas que a pessoa jurídica ela realmente não tem patrimônio suficiente, ele já pode, de ofício, deferir essa medida de desconsideração. Então, eu quero só que vocês anotem aí. O caput, eu estou falando da teoria, né, maior, e o parágrafo 5º eu estou falando da teoria menor. E olha, aqui não há nenhum tipo de conflito, porque vocês poderiam me perguntar, mas Lorena, como que o parágrafo 5º ele dispõe de uma teoria e o caput de outra? Não deveria ser uma interpretação sistemática, eu interpretar o parágrafo 5º de acordo com o seu caput? Não, o STJ ele entendeu que é possível fazer essa interpretação separado de cada um desses dois dispositivos. Eu posso aplicar, então, caput separado do parágrafo 5º, mas tudo, então, vai depender do caso concreto. Então, pessoal, essa foi basicamente nossa aula sobre desconsideração da personalidade jurídica. Aqui encerramos esse ponto relativo às pessoas jurídicas e na próxima aula já vamos iniciar um novo tópico da nossa disciplina relativo ao domicílio. Então eu aguardo vocês na próxima aula e qualquer dúvida que vocês tiverem, anote aí que depois nós vamos solucioná-los, tá bom? Vamos solucioná-los. Um grande abraço e até a próxima!